Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus Ele tem nos concedido, por tudo que Ele tem nos dado, por estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a Ele por estar me dando novamente voz, restaurando a voz. Sou grato ao Senhor por tudo. Desde já, convido os irmãos para abrirem vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Te peço em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e venha, Deus, fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, para que possam, Deus, entender a tua palavra, e assim, Deus, o Senhor venha afirmar na fé aqueles que necessitam se converter, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa salinha só vai dar para Maria, só estou escutando ela. Conversa mais de que... tio da amor. Irmãos, a epístola aos Hebreus é uma epístola que vai falar de alguns assuntos que tem uma importantíssima, ou importante, ou são muito importantes para que nós venhamos aprender. E uma das coisas que a epístola aos Hebreus, ela vem nos ensinar, é acerca da superioridade de Cristo a Moisés. Uma coisa que, se nós lermos o Novo Testamento, e em especial os Evangelhos, nós iremos perceber com facilidade que muitos judeus, ou na verdade a maioria dos judeus que rejeitaram a Cristo, eles, além de rejeitarem a Cristo, eles acreditavam que Moisés era superior a Cristo. Para vocês terem uma ideia, até hoje os judeus que ainda não se converteram a Cristo, e são incrédulos em relação
a Cristo Jesus e estão, como as Escrituras nos ensinam, afastados de Deus, eles creem da mesma forma que os judeus eles criam lá na época ainda do Novo Testamento, na época em que Jesus ele esteve na terra. Portanto, a epístola aos Hebreus, mas não só a epístola, mas ela vem falar disso com bastante ênfase, com bastante destaque, que Cristo, ele é superior a Moisés, até porque Moisés era um ser humano, de carne e osso, como nós somos, e sujeito, ou sob a natureza pecaminosa, sob a natureza pecaminosa, e debaixo do pecado, como nós somos. Cristo não. Cristo, ele, além de ter uma natureza humana perfeita, Cristo, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, ele tem a mesma essência do Pai. E, portanto, é muito importante nós sabermos disso. O versículo 1 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: portanto, santos irmãos, participemos do chamado celestial, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Irmãos, a primeira coisa que o escritor aos Hebreus, que é um escritor anônimo, ele vai falar no capítulo 3, é exatamente para que os santos irmãos hebreus que ele tinha escrito, e também como essa carta, ela traz um conteúdo universal, abrange todas as gerações de cristãos. E a primeira coisa que ele fala é que nós, os santos irmãos, todos aqueles, no caso ele falou com os hebreus aqui, mas todos aqueles que servem a Deus, devem fixar os pensamentos em Jesus. Irmãos, parece uma coisa simples, parece uma coisa até sem lógica o escritor aos Hebreus falar isso, mas nós sabemos que nós, como seres humanos, nós temos, ou estamos ainda nesse corpo terreno, e estamos sob a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela ainda tem um certo tipo de, ou ela age em nós de uma forma muito forte. Por mais que a Bíblia Sagrada, ela vá nos ensinar que a nossa natureza, a natureza pecaminosa que habita no crente, ela não consegue dominar o crente. Todavia, essa natureza pecaminosa ainda faz com que nós venhamos pecarmos. Faz com que nós sempre ou de vez em quando agimos de uma forma que desobedecemos a Deus. E, portanto, uma das coisas que essa natureza pecaminosa ela faz conosco é exatamente termos o pensamento, mesmo sendo cristãos, em inúmeras outras coisas que não seja Cristo Jesus. Quantas e quantas vezes, eu não sei vocês, mas acredito que sim, na verdade acredito que sim, porque acontece comigo, nós estamos com pensamentos que são
diversos em nossas mentes. Pensamentos esses que muitos deles nem pecados são, mas são coisas que não é para que nós venhamos darmos ênfase, darmos destaque. Por quê? Porque a nossa mente, como a Bíblia Sagrada aqui, como o Espírito Santo, ele fala pela boca do escritor aos Hebreus, e o mesmo escreve, tem que estar fixo em Jesus. A gente não pode colocar os nossos pensamentos noutras coisas, não. Irmãos, e cá para nós, quantas e quantas vezes a gente percebe, tanto nós, como também pessoas, dando ênfase, dando destaque, se envolvendo com tantas e tantas outras coisas, e deixando Cristo de lado. E deixando Cristo, eu não vou dizer nem que em segundo plano, mas em último lugar. Eu já tive o desprazer de escutar inúmeras vezes, e peço aos irmãos que, se alguém daqui fala isso, não falo mais não. Não é por minha conta não, é por Cristo, que isso é pecado. Não fale isso não, se alguém daqui falar ou já falou não. Ah, eu não tive tempo para ler não, porque para ler a Bíblia, nem para orar, nem para ir para o culto, porque o dia foi muito corrido. Irmãos, diga isso não. Eu não tive tempo para Cristo, para ler a palavra dele. Irmãos, vem cá. Agora, vem cá, calma aí. Se nós temos um amigo aqui na terra, um amigo, a gente sente prazer em conversar com esse amigo, ou amiga, ou não. Quem tem amiga, quem tem amigo, sente ou não. Ah, vou na casa de fulano. Ah, encontrei com fulano na rua, conversei com ele. A gente tem ou não prazer, alegria de conversar. E como é que eu me intitulo, que eu digo que eu sou crente, que eu não tenho prazer algum de orar a Deus, de conversar com Ele, de ler a palavra dEle, de estar cultuando a Ele em um momento como esse, congregacional? Irmãos, eu vou falar baixinho aqui para ninguém escutar. Cá para nós, e para o mundo todo, na verdade. A pessoa pode ser tudo na vida, menos crente. Menos crente. Porque se a pessoa é crente, o pensamento está fixado em Cristo. Tudo que ele fizer, mesmo sendo pecador, ele vai ter prazer em fazer para Cristo. Irmãos, ele pode até dar ênfase a outras coisas. Agora, Cristo está em primeiro lugar. Cristo está fixado em sua mente. Cristo está, irmãos, ali de uma tal forma sobre ele, que o domina. Ele tem prazer. Irmãos, e nesses últimos dias, que antecedem a volta de Cristo, o que a gente vê de gente, eu não vou chamar de cristão não, eu não vou chamar não, porque vocês me conhecem, e sabem que eu não sou de fugir da raia, e sabem que eu não sou de, não, eu vou dizer isso aqui não, porque minha mãe, Maria de Doda, não vai gostar, problema dela se ela não gostar. Isso eu digo com a minha mãe, mas não com os outros. Irmãos, o que tem de gente, que eu não vou chamar de cristão não, dizendo que é cristão, e o pensamento está para lá de Bagdá, está em tudo que você pensar que é do mundo, menos em Cristo, menos em Cristo. Inventa isso, inventa aquilo, corre para cá, corre para lá, mas Cristo fica em último lugar. Não é em segundo não, Silvano, é em último. Cristo fica lá atrás. Quando eu não tenho nada para fazer, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Hoje eu vou, faça isso não, irmãos. Não faça isso não. Portanto, santos irmãos,
participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Irmãos, eu, vocês, todos quantos dizemos que servimos a Deus, devemos fixarmos nosso pensamento em Cristo. É nele. Vivemos em um mundo onde participamos de coisas que estão relacionadas às coisas aqui da terra. Sim, trabalhamos, quem estuda, estuda, temos contato e nos relacionamos com pessoas que não são crentes, fazemos coisas que não são relacionadas à palavra de Deus. Um exemplo, nos exercitamos, fazemos exercícios, fazemos inúmeras outras coisas. Agora, independente de qualquer coisa, os nossos pensamentos, eles têm que estarem fixos em Jesus. Independentemente de o que a gente esteja fazendo, independentemente do que estejamos participando, independentemente do que estejamos ali vivenciando, independentemente de onde estamos, o pensamento nosso tem que estar fixo em Jesus, fixo nele, porque no dia que Jesus ele nos chamar, ele disser assim, rapaz, porque ele não usa esse termo, ele diz, olha, eu não quero Romualdo lá na terra mais não, eu vou chamar ele. Nesse dia, Jesus não vai me avisar com antecedência não, Romualdo, se prepara aí, se conserta, pede perdão pelos teus pecados, que hoje ou amanhã eu vou te levar. Não, vai ser inesperadamente. Isso se ele não voltar no arrebatamento, né? Se ele não voltar no arrebatamento da igreja, antes de nos levar. Então, irmãos, como estava conversando hoje com um parente meu, o dia de amanhã pertence a Deus. A gente tem que viver o hoje em Cristo. É claro que pensarmos no amanhã, mas com Cristo em primeiro lugar, com Cristo fixo em nossas mentes. Tem pessoas, irmãos, que eu não vou dizer que é crente não, viu? Que se intitulam crentes, que qualquer coisinha já muda o pensamento, já parece nunca que serviu a Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim, de cada uma pessoa, de Jesus, que serve ao Senhor, aqueles que dizem que servem também. Que nossos pensamentos estejam fixos na pessoa bendita de Jesus. Versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Se nós somos participantes do chamado celestial, e somos, agora temos que fixar os nossos pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Irmãos, eu acredito que pelo menos a maioria aqui sabe que Jesus, ele foi o único que esteve aqui na terra como homem, que teve 3 ministérios. Jesus, ele foi apóstolo, ele foi profeta e ele foi rei. Samuel, ele foi profeta. Jesus foi profeta, apóstolo, sacerdote e rei. Samuel foi profeta, foi sacerdote, mas não foi rei. Davi foi profeta, foi rei, mas não foi sacerdote. Só Jesus foi rei, profeta e sacerdote. E no Novo Testamento ele tem um título também de apóstolo, ou ele tem um ministério apostólico. A palavra apóstolo, eu acho que os irmãos aqui já sabem, que eu já expliquei,
ela tem um sentido de enviado. Enviado, apesar que temos um apóstolo agora em nossa cidade. É um apóstolo e tem um bispo também. Então, irmão, Jesus, que nós venhamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E por que Jesus ele era sumo sacerdote? Exatamente, irmãos, porque, como já expliquei aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote, era a única pessoa que tinha o privilégio de uma vez por ano ele entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Os irmãos sabem que o tabernáculo, que foi construído a mando de Deus e orientado por Moisés, porque Deus o orientou e Moisés orientou os homens, ele tinha 3 departamentos. Ele tinha 3 cômodos. Ele tinha o pátio, ele tinha o lugar santo e ele tinha o lugar santíssimo ou santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos. Ele primeiramente oferecia um sacrifício para si mesmo, pelos seus próprios pecados, e no dia 10 do mês 7, ele entrava no Santo dos Santos, e ele oferecia um sacrifício a Deus, pelos pecados de todo Israel. Já tinha oferecido um bode, esse bode ele tinha colocado a mão sobre a cabeça do bode, orado a Deus, e na sua oração, ele transferiu os pecados do povo de Israel para aquele bode. E aquele bode era solto no deserto. Matava o outro bode, entrava no Santo dos Santos, e ali em cima do propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, ele apresentava o outro sacrifício a Deus. E por que Jesus, ele é chamado de sumo sacerdote? Exatamente porque os sacerdotes faziam isso, de acordo com o que nos ensina o livro aos Hebreus, uma vez por ano. E Jesus, ele executou esse sacrifício uma única vez por todas, ofereceu uma única vez, para que ele viesse pagar a Deus o preço que nós devíamos. E esse sacrifício que Jesus ofereceu, não foi sobre a tampa do propiciatório, foi oferecendo-se a si mesmo, a Deus, em sacrifício, aonde ele deixou ali ser morto pelos homens, para que ele pudesse, irmãos, pagar a Deus o preço que nós devíamos. É por isso que diz que ele é sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Versículo 2. Versículo 1, para entrarmos no versículo 2. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Versículo 2. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Ou seja, quem foi fiel? De quem o texto está falando? De Jesus. Que Jesus foi fiel àquele que o havia constituído. E quem o constituiu? O próprio Deus. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Irmãos,
Versículo 2 diz: Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Ou seja, Cristo foi fiel a Deus que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Abram aí Êxodo. Êxodo não. Números capítulo 12. É o versículo 7, mas eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 12, para que nós venhamos ficarmos inteirados acerca do contexto. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer um outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, ou seja, ao tabernáculo. Vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa nuvem, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo a ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. O versículo 2, quando diz, ele foi fiel àquele que o havia constituído, ou seja, se referindo que Cristo, ele foi fiel a Deus que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ou seja, Moisés foi fiel a Deus no ministério que Deus tinha designado para Moisés. Moisés foi fiel a Deus em toda a casa de Deus, e o próprio Deus, ele dá testemunho disso. Versículo 2. Versículo 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Irmãos, isso aqui é forte, viu? Isso aqui é forte. Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz que Jesus foi considerado maior em glória do que Moisés. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Quem tem mais honra? Quem constrói a casa ou a própria casa? É quem constrói, né? Sabe o que é que o escritor aqui quis dizer? Que Cristo Jesus, ele é o próprio construtor da casa. Nós entendemos que Cristo, ele, na verdade, que o Filho de Deus eterno, ele tem a mesma natureza que Deus. E quem designou Moisés para o ofício de profeta, de sacerdote, não foi Deus? Então Cristo
Cristo, ou Filho de Deus, ele tem muito maior honra do que Moisés, porque ele e o Pai, eles têm a mesma natureza. É isso que o escritor aqui, ele vai mostrar. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ele foi considerado com maior glória, digno de maior glória do que Moisés, porque Cristo, ele é o próprio Filho de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. E como nós sabemos, a Epístola aos Hebreus, ela vai tratar de inúmeros assuntos, mas um dos principais assuntos que ela trata é exatamente a questão de que Cristo, ele é superior a Moisés. E ele faz aqui a comparação de um construtor da casa e a própria casa. E quem tem mais honra? Ou seja, mostrando que Cristo, ele é criador, e por ser criador, ele usou essa comparação de construtor de casa e a própria casa. Versículo 4. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Toda casa, irmãos, ela é construída por alguém, e Deus é o edificador de tudo. Percebe que o contexto vai sempre se referir à questão da superioridade de Cristo e Moisés. Deus e Jesus têm a mesma natureza. Ele disse que Deus é o edificador da casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, mostrando que o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus, ele construiu a ideia de casa, que é uma palavra figurada para seres humanos. E por meio de quem o mundo foi construído, foi feito. João diz, ou o Espírito Santo diz pela boca de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e nada do que existe, existiria a não ser por ele. Colossenses, ou Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo fala que ele é o primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Aí Paulo vai trazer detalhes. No céu, na terra. Paulo diz que anjos, principados. Paulo fala que tronos, soberanias, autoridades, tudo foi criado por ele. E nada do que existe existiria a não ser por ele, por Cristo Jesus. E Paulo fala que ele é a cabeça de toda a igreja. Irmãos, é como ainda essa semana eu conversei com Gilberto, depois eu conversei com Petrônio, quando a gente vinha da torre, para se interpretar uma perícope, uma parte do texto, ou um texto, há a extrema necessidade de nós considerarmos o contexto imediato, para sabermos do que está se tratando ali, o que é que o escritor bíblico quer dizer ali. Um grande erro de algumas pessoas é não considerar o contexto. Quando eu disse aqui, no início,
que Cristo, Cristo é superior a Moisés por conta que ele é criador, o texto está tratando isso. O texto está tratando exatamente a superioridade e que não há nem comparação entre a pessoa de Cristo e Moisés. Versículo 5. Moisés foi fiel como um servo em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel como um servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Irmãos, uma coisa também que chama-nos bastante a atenção e que merece que nós venhamos meditarmos e procurarmos também colocarmos em prática, é exatamente, irmãos, os feitos de Moisés. Se nós observarmos, Moisés como ser humano, ele pecou, ele desobedeceu. No entanto, Moisés, irmãos, ele foi uma das pessoas a dar exemplo de como é servir a Deus. A gente percebe que o próprio Deus, ele testemunha de Moisés. Nós sabemos que o autor das Escrituras é o próprio Deus. E, portanto, irmãos, quando a Bíblia diz que no versículo 5, Moisés foi fiel como um servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Ou seja, ele profetizando também do que haveria de ser dito no futuro. Ele profetizou acerca do Messias, do Filho de Deus que viria ao mundo. Moisés, irmãos, ele também foi uma pessoa que dedicou-se a Deus de uma forma que viesse ali testemunhar o tamanho poderio de Deus sobre um ser humano. E isso, irmãos, é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para que nós venhamos também seguirmos, imitarmos o servo do Senhor Moisés. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Os irmãos lembram que eu falei que casa, há instantes atrás, que casa era uma palavra figurada para pessoas. Olha o contexto dizendo. É por isso, irmãos, que a gente não pode, e só os irmãos que pregam, que faz devocional, quando nós formos estudarmos as Escrituras, e a todos quantos querem entender as Escrituras, nós temos que prestarmos atenção e pedirmos a Deus, para que Deus venha nos ensinar o que é que Ele está dizendo ali. O que é que Ele quer nos ensinar ali. Um detalhe que os irmãos, é muito importante os irmãos aprenderem, versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Os irmãos sabem, aqueles que estudaram, mas os que não estudaram sobre isso, aprendam. A palavra sob e a palavra sobre, ela tem uma diferença em português. E essa diferença também é de acordo com o contexto em grego. A palavra sob
que é S-O, B mudo, ela tem um significado de por baixo ou embaixo, sob. A Bíblia diz aqui que Jesus foi fiel sobre, S-O-B-R-E, sobre. E a palavra sobre tem um sentido de por cima ou em cima. Então, a Bíblia está dizendo aqui, mas Cristo é fiel como filho sobre, por cima da casa de Deus, porque Cristo é criador. Não é por baixo ou embaixo, não. Está entendendo? O português, irmãos, tem essas coisas. Já um exemplo, nós estamos sob o poder do Espírito Santo. Estamos por baixo do poder do Espírito Santo. Não pode ser usada a palavra sobre, porque se for sobre, a gente está sobre ou por cima do poder do Espírito Santo. O português tem esses detalhes que, se nós não prestarmos atenção, nós acabamos errando. Mas a ideia aqui é que Jesus está sobre ou por cima da casa de Deus, e essa casa somos nós. Mostrando que Moisés, também como casa de Deus, Jesus está sobre ele, está por cima dele, mostrando mais uma vez, irmãos, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre todos os seres humanos e sobre todas as pessoas que nós possamos imaginar e coisas. Jesus é Criador. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, por cima da casa de Deus, e essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Irmãos, isso aqui eu posso dizer, isso aqui é forte. Preste atenção. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se há uma condição, viu? Se nos apegarmos firmemente à confiança em Deus e à esperança da qual nos gloriamos. Que esperança é essa da qual nos gloriamos? A volta de Cristo, para nos levar para Ele, para estarmos com Ele para todo o sempre. Versículo 6, irmãos, conclui a perícope, porque o assunto continua. Ele dá continuidade, entrando, dando ênfase agora a não resistir ao Espírito Santo. Mas conclui-se essa perícope dizendo que como Cristo foi fiel e é fiel sobre toda a casa de Deus, e essa casa somos nós, essa casa de Deus somos nós, se nos apegarmos firmemente à confiança em Deus, tivermos fé, fidelidade a Ele, e a esperança da qual nos gloriamos. Irmãos, tem tantas e tantas pessoas que hoje estão se intitulando crentes e estão completamente equivocadas, erradas, em relação ao que é servir a Deus. Tem pessoas, irmãos, que pensam que servir a Deus é fazer aquilo que quer, que gosta, que lhe proporciona prazeres, e que depois abre a boca e canta como Zaqueu, eu quero subir. Sobe não. Não sobe não. A Maria já começou ali. Vou fazer igual aquela senhora lá da internet. Não sobe não, não sobe. Como é que é, Joé?
Não vai não, não vai não. Vai não, irmãos. É a Bíblia. Não se enganem a vocês mesmos não. Que eu não venha enganar a mim mesmo não. Eu poderia aqui estar pregando, olha irmãos, esse ano como eu escutei, durante 7 anos e 6 meses. Todo final, não irmãos, esse ano, tinha um até que mancava. Andava mancando, esse ano, quem Deus disse que ia dar a benção, aí começava a mancar. Aí, daqui pro final do ano, vai receber a benção. Ô irmãos, vem cá. Que bênção é essa? Porque a maior bênção que Deus ele trouxe para o ser humano foi a salvação. Deus concede-nos bênçãos aqui, concede. Todavia, isso não é um fim em si mesmo. E não é da forma que as pessoas pensam, não. O que nós percebemos com facilidade, sabe o que é? É que, como diz os grandes pregadores da atualidade, são lobos entretendo bodes, ou seja, falsos pastores entretendo falsos crentes. Os falsos pastores dizem o que as pessoas querem ouvir, e os falsos crentes ouvem aquilo que queriam ouvir e pagam a eles. Aí junta o útil ao agradável. Sobretudo, aqueles que foram chamados por Deus, irmãos, jamais, em hipótese alguma, vão se render ao sistema mundano, aos aplausos, aos elogios, porque eles estão com os pensamentos fixos em Jesus. Poderia estar dizendo que não recebe, aí quando era no final, no último dia do ano, não, até meia-noite você vai receber. Aí eu dizia, ô mãe, e por que a gente não recebe? Irmãos, parece até brincadeira de criança isso. Aí quando era no dia 1º de janeiro, irmão, quem não recebeu, vai receber agora esse ano. Eu poderia estar aqui enganando vocês, mas o que a Bíblia nos ensina é que Cristo foi fiel sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se é o que o texto diz, se nos apegarmos firmemente à confiança que é em Deus que nós temos e a esperança da qual nos gloriamos. Se nos apegarmos a Deus confiantemente, firmemente, na esperança da qual nos gloriamos, que é a volta de Jesus, se nos dedicarmos constantemente a Cristo, em obediência, em dedicação, nos momentos que nós errarmos, que é inevitável e não errarmos aqui, nós pedimos perdão a Deus de imediato, aí sim, Cristo, Ele nos faz casa de Deus. Irmãos, tem pessoas que não estão se apegando a essa palavra, e se não está firmemente confiante, em confiança em Deus, em esperança, na esperança que nos gloriamos, que é a volta de Cristo, não é casa de Deus não. Que nós possamos sairmos daqui mais uma vez com os nossos pensamentos fixos em Jesus. Aqueles que não têm o pensamento fixo em Jesus, coloquem.
que só vai ser tarde demais quando nós morrermos aqui sem Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, podemos nos arrependermos e colocarmos nossos pensamentos fixos em Jesus. Nós não somos, irmãos, calvinistas não, que fazem um malabarismo teológico, fazem não só um malabarismo, mas eles na verdade tiram o sentido das coisas, das palavras, para dizer que a fé, que a salvação ela é incondicional, a salvação é condicional. É condicional à confiança em Deus, à obediência a Deus. É o que diz aqui, ó. Cristo foi fiel, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos, firmemente e confiante, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós seremos casas de Deus se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança da volta de Cristo. Portanto, que venhamos estarmos em todo e qualquer momento firmes, confiantes em Deus. Mais um ano está prestes a acabar, mas próximos estamos do que ontem de nos encontrarmos com Cristo, seja pelo arrebatamento da igreja, ou então seja quando Cristo nos chamar. Que o próximo ano Deus venha continuar, se for assim da vontade dele, nos dar sabedoria, forças, dirigir-nos, guiar-nos, nos encher com o seu poder, para que possamos, irmãos, mais uma vez vivermos aqui o tempo que Deus assim quiser, confiante nele. Deus em Cristo, e que Deus em Cristo, irmãos, ele nos guie, nos dê, se for assim da vontade dele, um próximo ano, e com certeza, se estivermos firmes nele, estaremos ali, irmãos, protegidos, guardados, em todo e qualquer momento que nós estivermos aqui. Se não estivermos firmes nele, aí Deus não se responsabiliza. Ele pode até guardar enquanto ele quiser, mas vai chegar o tempo dele desprezar de uma vez para sempre. Portanto, que Deus continue abençoando a cada um poderosamente. Fiquem de pé.